E o de 2015, que é isso, voltei no tempo, 2025, meus amigos. E hoje eu estou aqui para conversar com o Bernardo e com o Marcos sobre essa obra que chegou causando no mercado. Perícias Digitais tem 8 autores, dentre os quais os dois coordenadores, Bernardo de Azevedo e Souza e o Marcos Lamas Santos da Silva, para que estejam aqui conversando conosco, contando. Ó, o Marcos já está aqui. Fala, Marcos! Espero seu convite, eu te mando, eu te mando. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vamos aqui, ó. Marcos. E olha, um livro que, como eu disse, chegou causando grande rebuliço, a gente percebe isso pelos pedidos do mercado. Marcos, só virar Ô, Léo, a boa tela. E noite. aí, Marcos, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Peraí que eu vou ter que fazer um ajuste pequeno aqui, porque com o microfone, fala Bernardo, talvez você me ouça, mas eu não te ouço. Não, melhor eu não fazer. Tecnologia tem hora que atrapalha, né, Bernardo? É muito botão, André. Tudo bem, pessoal? Eu estava Boa testando noite, um Fernando. microfone novo e, obviamente, a microfone ele não tem uma função dúbia. Então, eu fiquei sem som. Poderia ter habilitado meu computador, mas ia demorar muito. Nosso tempo é curto, porque quem nos ouve ao vivo, em reprise, pelo Spotify, na Amazon, ou na Martins Fontes, ou depois, enfim, a gente vai converter esse nosso papo em inúmeros formatos. Quer saber da onde surgiu a ideia, antes de vocês darem os boa noites, de escrever um livro sobre perícias digitais, que, na minha visão, é a base para os processos de hoje em dia. A palavra é de vocês, sejam bem-vindos. Primeiro, o Marcos chegou primeiro, viu, Bernardo? E também está Ah, debutando na aqui. ordem. Boa noite, Léo. Boa noite, Bernardo. Boa Obrigado pelo noite. convite. Obrigado pela parceria com a editora Foco. Então, a ideia do livro, eu achei sensacional que o Bernardo fez um convite para a gente tomar um café. Ele não tinha dito o que era para a gente conversar. Geralmente, hoje em dia, a gente vai fazer uma call, vamos fazer uma ligação, fazer um bate-papo ali pelo mensagem de voz para agilizar. E ele me convidou para tomar um café. Bom, vamos lá, né? Vamos ver qual é essa ideia. E a gente, conversando bastante, a gente viu que alguns temas, hoje na atualidade, para a perícia, falta doutrina, falta referência. Então foi daí que surgiu essa ideia da gente escrever esse novo livro. E aí tá, com essa parceria, a gente juntou diversos peritos. E o Bernardo pode falar mais, porque na verdade ele que teve a A ideia ideia. inicial. É, ele que teve a Num ideia. Eu só café, num contribuí com ele. café lá no bairro de Teresópolis, em Porto Alegre. Exato. Muito bom. Léo, dizem que muitas boas ideias surgem em cafés, né? Até Oh, a nossa apresentação do livro faz a menção aos cafés antigos, né? Que adoro. inspiraram muitos pesquisadores, cientistas da época a terem muitas ideias. E eu e o Marcos já temos aí uma parceria de bastante tempo, já participando de eventos juntos, palestras. Nosso objetivo foi justamente condensar isso numa obra, uma obra que pudesse auxiliar diversos tipos de profissionais da área jurídica a compreender esse universo das perícias digitais, né? Que é um universo que é bastante amplo, bastante vasto. Tanto é que na obra nós temos vários tipos de perícias, né? Perícia, então, na área da multimídia forense, que vai abranger áudios, vídeos, imagens, na parte de documentoscopia, na parte de computadores. Então, é um vasto universo. E cada vez mais a gente está percebendo, né, essa possibilidade de usarmos as provas digitais nesse universo que nós temos à disposição. Então, nós estamos fazendo aqui uma live virtual, né, que poderia, se alguém se ofendesse aqui, eventualmente ser usada depois como uma prova judicial. Né? Então, a gente armazena esses dados que podem depois, com as ferramentas corretas, ser utilizados e armazenados. Eu vou do caso mais simples e vocês me complementam e, obviamente, fazem disso o mote para a gente debater um pouco mais aqui. A gente está falando de perícia digital em celular, em computador, enfim, todos os meios digitais possíveis. E lá atrás, a grande discussão quando tudo isso começou era: poxa, se eu fizer o print da minha conversa de WhatsApp, tem valor? Preciso levar no cartório? Não preciso. Então, deixo para vocês essa ponta para que a gente possa falar um pouco dessa questão das perícias digitais. Eu vou deixar o Bernardo falar, que o Bernardo fala muito bem sobre esse tema, e eu complemento depois, porque o Bernardo tem a visão ali do advogado, trabalhar em cima dessas provas, e eu também elaboro, faço ata notarial, então eu tenho a visão ali da prática, como é que a gente trabalha.
Excelente. Bom, o pessoal que está também nos acompanhando vai acompanhar depois a live, né? O que é importante saber, né? Hoje nós temos formas de documentação né? Da prova digital como um todo. E a forma mais utilizada hoje, sobretudo pela facilidade, é o print screen. É a facilidade que nós temos hoje de dar um print screen. Então, aqui no meu celular eu aperto 2 botões concomitantemente, no computador eu vou apertar um único botão, eu já tenho ali um registro visual que pode ser utilizado depois como prova, a princípio, né? A Mas princípio. o grande problema é hoje que esse tipo de documentação ele é facilmente manipulável. A gente consegue hoje, com simples ferramentas da internet, né, alterar uma conversa que não existiu, criar frases não ditas e assim por diante. Ainda mais nesse contexto da IA que a gente está vivendo agora, né? Então, teve semana passada esse boom envolvendo o estúdio Ghibli e essas possibilidades de geração de imagens. E até mesmo já vi agora vários exemplos de notas fiscais falsas e outros que podem ser criados. Nossa. Então, é uma facilidade muito grande hoje qualquer pessoa conseguir viabilizar isso, né? Então tem um risco muito grande. Por isso que é importante hoje, né, o pessoal que nos acompanhando, compreender esse universo tanto das projetais quanto das perícias digitais, porque nós estamos diante de provas que podem ser manipuladas e, portanto, traz um grande risco no processo judicial. E daí entram as formas mais, vamos dizer assim, mais aprofundadas de documentação, que envolve tanto o trabalho aí que o Marcos faz quanto o notarial, que é interessante trazer também esse ponto, porque hoje nós temos vários ambientes que fazem essa ata e nem todos fazem o trabalho que o Marcos faz aí, no trabalho mais detalhado da ata, que depois o Marcos pode contar um pouquinho. Então, dependendo do ambiente que o profissional da advocacia vá, como tabelionato, cartório, enfim, ele pode ter um registro mais simples, que vai ser um registro que talvez o juiz não vai ler, porque é um monte de papelada ali que a gente sabe que muito bem que é complicado. E temos a parte também de documentação, hoje, por meio de ferramentas digitais. Nós temos hoje plataformas como a Verifect, temos a DataCertify, entre outras, que fazem esse registro da prova. Ou seja, o método tradicional de produção hoje, que é o print screen, ele está já ficando cada vez mais obsoleto, sobretudo pela facilidade de manipulação, que daí surgem essas outras possibilidades. Eu acho que um ponto interessante destacar que não é porque tem um print screen, uma captura de tela no processo, que ela foi forjada. Geralmente é autêntico, não teve alteração. Só que a parte que apresentou aquela prova, ela tem que garantir que desde a origem dela até chegar no processo, ela não houve alteração. E isso só vai conseguir com a ata notarial ou com outras ferramentas. Entra um ponto interessante que o Bernardo falou. Não adianta, o que a gente sempre diz ali no tabelionato, não adianta ter fé pública se tu adotar um procedimento inadequado. Então, a gente hoje adota a metodologia da perícia digital para elaborar a ata notarial. É a mesma coisa que o perito criminal. Ele tem fé pública. Só que se ele não adotar a metodologia correta, documentar bem a cadeia de custódia, essa prova lá na frente vai ser questionada. E a gente sabe que acontece bastante. Então, não é só porque eu tenho vamos dizer assim, um carimbo do tabelionato, que é realmente aquela prova ali é válida. Tem outros detalhes que é importante observar, que é permitir o contraditório pela defesa, periciar ali o que o tabelião trouxe. Então, eu acho que todos os artigos do livro, eles vão falar de cadeia de custódia. Todos vão falar disso, vão falar da ISO 27037, que é o que nos orienta na perícia digital. Então, o que a gente está sugerindo aqui é que, obviamente, um documento que seja levado a um processo ou que eventualmente se pense em ser usado num processo é que ele passe por uma validação, não é isso, Bernardo? Não é isso, Marcos? Para que a gente, tendo uma certificação, posso dizer isso, evite a necessidade de uma perícia ou não, mesmo um documento certificado, como o Marcos acabou de dizer, ele pode estar sujeito a uma perícia porque eventualmente um ato notarial pode ter certificado um documento que não era verdadeiro. É isso. Sim, muito embora, claro, existe esse grande universo das perícias, nem sempre a parte vai utilizar da perícia, né? Às vezes por questões financeiras, às vezes por questão de entender que não há necessidade, mas em muitos casos é fundamental o trabalho pericial, até porque vai ser aplicada uma metodologia científica ali, uma série de passos que vão ser documentados, vão ser detalhados, e isso vai permitir que a parte contrária também averigue então, todo esse passo a passo realizado, né? Então o trabalho pericial ele se mostra fundamental em muitos casos, e hoje tem sido determinante, né? Ainda mais nesse universo de provas digitais que a gente está percebendo e a gama de possibilidades aí que se apresenta nesse universo.
Muito bem. Eu, como vocês sabem, eu vou fazer uma passagem aqui pelo sumário para que aquelas pessoas que estão só nos ouvindo, pelo Spotify, por exemplo, consigam ter uma ideia, do conteúdo da obra escrito por esses 8 autores. E aí, obviamente, Marcos, o Bernardo já foi sabatinado por mim aqui um dia. Se você identificar algum ponto aqui que fala, Léo, peraí, eu queria mencionar uma questão importante nesse ponto, você fica à vontade para me interromper, tá? Com Então, o certeza, livro obrigado. começa com o capítulo 1, perícia em dispositivos móveis. Vamos depois em perícias de computadores e as perícias em áudios. Muito interessante. Depois a gente passa para perícias em imagens digitais, perícias em vídeo. Eu sempre achei essa a mais complexa de tudo, porque deve ser um negócio dentro do frame que você tem que entrar e imagina o de áudio, o que que é então? Perícias em assinaturas eletrônicas e digitais, eu nem sei falar sobre isso. Depois a gente faz para as perícias em assinaturas eletrônicas manuscritas, que eu imagino que seja aquela do CertiSign, que você abre a tela do seu computador ou do seu celular e ele dá um rabisco, né? Perícias em arquivos PDF encerra essa sequência. Bom, não resta dúvida de que o livro é completíssimo no quesito perícias digitais, né? Hein, Léo, eu queria fazer um destaque nessa última parte do livro. Realmente uma coisa que a gente, tomando café ali, o Bernardo, a gente sentiu uma necessidade. Tem pouca referência bibliográfica para a gente trazer no laudo. O laudo não é só os exames do perito, a gente também tem que trazer as nossas referências. E esses temas a gente vê pouco hoje, tem pouca doutrina, inclusive internacional. E a questão da assinatura manuscrita, ali que tu falou, é aquela questão que tu assina um tablet com uma caneta. Isso também é uma assinatura. Essa é uma nova forma da grafoscopia. E o Renato, ele trata muito bem esse assunto, porque ali a gente tem alguns elementos que na grafoscopia tradicional a gente não consegue observar. Dependendo do hardware, do tablet que está sendo utilizado como suporte, eu vou conseguir captar velocidade, pressão exercida, movimentos aéreos, e esses são elementos muito ricos para a gente trabalhar na análise. E às vezes também a gente tem aquela que só gera uma imagem. Então, percebe que a gente tem vários cenários e daqui a alguns anos, a gente vai ter outros cenários que a gente não consegue imaginar hoje, que vai ser necessário do período estar sempre se adequando. Então, por isso, também foi um dos fatores da gente trazer essa questão das assinaturas eletrônicas, digitais, arquivos em PDF, bastante interessante também o tema do Joaquim. E a gente também vê muito na perícia hoje a questões de empréstimo consignado, que é feito com assinatura eletrônica. Então também Nossa, verdade. falta bastante referencial e estudo sobre essa área. Então, a gente tem assinatura simples, avançada, digital, e tudo isso a gente aborda nos artigos ali na parte final. Fique imaginando a dificuldade que já é o acesso à justiça de um vulnerável idoso, quando então é contraposto com uma situação como essa que o Marco acabou de trazer, de ter que fazer a validação da assinatura. Nossa Senhora, que deve variar a assinatura de um idoso, né, com a idade dele, enfim. Desafio, Exato. mas parabéns pelo trabalho, então. É um desafio muito grande porque se baseia muito em geolocalização IP e self. Então, a manifestação de vontade é muito difícil da gente certificar que realmente foi para aquele momento, para aquele ato. Porque IP e geolocalização não são autoria, são a origem da informação. Então, realmente é um grande desafio para o mundo pericial, mas a gente está aí para resolver esses problemas. E, na minha visão, quem se beneficia com essa obra são advogados, promotores, magistrados, todos os operadores do direito, tá certo? E, claro, os peritos também, né, que não deixam de ser os operadores. Não, com certeza. Eu, conversando com o Marcos também, a gente já pensava em um livro que fosse uma referência para vários tipos de profissionais. Então, hoje os advogados vão se valer muito desse livro, os próprios peritos, porque como a gente destaca na obra, né, a perícia digital, o termo hoje que também é muito usado, computação forense ou forense digital, que são as nomenclaturas, é uma área bastante abrangente. Tanto é que cada tipo de perícia é um universo à parte. Então, por isso que nós chamamos colegas, cada um especialista na sua respectiva área, para trazer um pouco desse universo. Então, naturalmente, o Marcos aí manja muito documentoscopia, não é o meu chão. E vice-versa, a gente vai sempre somando, vai somando forças
e vai complementando. Então, a gente procurou fazer um livro com várias áreas, ramificações desse grande tema da perícia digital. E, sem dúvida, né, dentro do universo que a gente tem acompanhado do mercado editorial brasileiro, tem pouquíssimas obras sobre isso. Então, a gente acaba trazendo uma contribuição nesse sentido, né, Léo? Muito bem. Agora, meus amigos, tendo então passado por essa ideia de como surgiu, os mercados, para onde estamos indo, o conteúdo que a obra traz, qual dentre os seus respectivos artigos teria sido a mensagem a ser passada? Agora, não enquanto coordenadores, mas enquanto autores, para que quem nos ouve tenha assim, uma ideia de quão profundo e direcionado foi o conteúdo criado. Perfeito. Quer começar, Marcos? Pode ser. Tá, eu escrevi um artigo Assinaturas Eletrônicas Digitais. A ideia ali é como o Bernardo falou, não tem como a gente falar de todo o tema em um só capítulo, porque cada tema, quando a gente vai destrinchando ele, vai se tornando impossível de trazer numa obra só. Sim. Então, a ideia inicial ali é mostrar a fragilidade de algumas assinaturas e como, na verdade, é vendido no mercado que ela resolve um problema e, se for analisar, na verdade, ela está criando um problema maior, que eu falo que são as assinaturas simples, que é baseado... Então, uma assinatura simples pode ser um joinha com emoji, pode ser um clique num Um ok. joinha. O Nunca tinha joinha parado para pensar nisso. pode ser considerado, já tem julgado, se não me engano, nos Estados Unidos, que foi o contrato foi elaborado desta forma, a outra parte saiu prejudicada, e disse, não, ele deu ok ali, ele concordou. Não deixa de ser, tu concordou, tu botou um joinha. Cara, Então, que loucura, verdade. então tem que tomar cuidado quando tu manda um joinha aí no WhatsApp, pode estar fechando o negócio, nem sabe. Então, olha a fragilidade. Aí entra a questão, mas realmente foi aquela pessoa que deu joinha? Quando tu assina com um e-mail, foi aquela pessoa? O que garante? Sim. Então, a gente tem as assinaturas do mais alto nível, que é as assinaturas do ICP Brasil, que são as assinaturas qualificadas, que essa não resta dúvida de quem foi a pessoa. E depois a gente tem assinaturas avançadas, que é, por exemplo, a .gov, ou com certificado do e-notariado, que elas têm praticamente a mesma tecnologia do ICP Brasil, só que quem emite não está abaixo da infraestrutura do ICP, mas ela também é muito segura. E depois a gente tem as assinaturas simples, que pode ser qualquer coisa, até um ok, uma ligação telefônica serve como assinatura. Então percebe que as perícias estão cada vez mais multidisciplinar. Só nessa perícia de assinatura simples, a gente pode ter uma perícia num áudio, para saber se é a voz da pessoa, uma perícia numa imagem, para ver se ela não foi editada, uma de comparação facial, para saber se é a pessoa, e ali tem que analisar logs de IP e geolocalização para saber se veio, da onde realmente está dizendo que veio. Então, a ideia central desse artigo é demonstrar o quão frágil é e quanto a gente deve melhorar esses mecanismos para trazer mais segurança jurídica. Antes de passar para o Bernardo, fiquei curioso. A gente já pode considerar, diante de todas essas mudanças que você está colocando, um joinha, eu fiquei em choque. Por exemplo, a identificação visual que hoje os aparelhos fazem, ela pode ser válida como uma assinatura propriamente dito? Então, o termo é tão amplo assim? Pode ser. Tu validar Olha, o ponto, por exemplo, tem para quem é CLT e tem o aplicativo do ponto da empresa no celular. Tu recebe no final do mês o relatório. Como é que tu assina? Com a autenticação do celular. Ou vai ser a biometria facial, ou vai ser a digital, ou vai ser um PIN. E tem algumas aplicações que não deixam tu assinar quando é com o PIN, uma senha, porque ela é um pouco mais frágil. Ela pede uma assinatura biométrica, que é uma característica da pessoa, ou a digital, ou a face. O PIN já é algo que tu sabe. Então, tem esses níveis de segurança. poxa, Marcos, eu estou impressionado, impressionado. Obrigado. Bernardo, você, o que você contou para gente? Então, o meu capítulo foi sobre as perícias em imagens, né, e até a gente faz até um resgate curioso, né? Porque desde a antiguidade já tinha esse tipo de alteração, não é algo recente, como às vezes as pessoas pensam, tá, em tempos de hack todo mundo consegue criar imagem, sim.
mas antigamente já se faziam recortes de imagens, manipulação para fins de alterar a história. E até menciono, né, para quem leu o fantástico livro e Atemporal, né, o George Orwell, 1984, que tinha lá aquela ideia de reescrever a história como se fosse um palimpsesto, né, um papel que poderia ser reescrito quantas vezes necessário. Então, a gente traz essa abordagem inicial, indo para o presente agora, né, que a gente está vislumbrando cada vez mais essa possibilidade de manipulação de imagens, e também já alertando para os riscos futuros, né, que a gente sempre tenta trazer essa perspectiva também pensando além do hoje, né. E nesse cenário, a questão da IA, ao mesmo tempo que oferece muitos benefícios, eu sou um grande entusiasta, trabalho com isso, treino muitas pessoas, e ao mesmo tempo a gente tem grandes riscos aí a caminho, né? E é fundamental que a gente tenha essa compreensão de como fazer essa identificação se uma imagem é ou não manipulada, é ou não gerada por IA, é ou não, enfim, tem algum tipo de manipulação. Então o capítulo se dedica a explorar esse pequeno recorte dentro da multimídia forense, que por sua vez é um outro recorte dentro da computação forense, né? Então a gente vê uma área grande e as suas várias ramificações e sub-ramificações. Você falou de IA, e aí já me veio um fato curioso da semana. Vocês viram, nos Estados Unidos interromperam um julgamento porque habilitaram um advogado que era uma IA. Não vi. Olha só, e aí a gente tem tanta derivação para isso. Depois eu te mando, viu, Marco, Por favor. o link. Já mistura tudo. Já estava me sentindo inseguro com o joinha no contrato. Agora estamos falando de IA. Oh, meu Deus, o livro é essencial, minha gente. Comprem, não vivam sem ele, porque está cada dia mais difícil. Mas, invertendo a ordem dos fatores aqui, eu queria agora deixar para o Bernardo as palavras finais de encerramento desse nosso encontro e depois a gente passa para o Marcos. Perfeito, é só agradecer, Léo, a editora Foco, a Roberto, também toda a abertura aí sempre para novas ideias de obras, né, que a gente tem sempre buscado contribuir com esse grande eixo do direito à nossa tecnologia. Então esse livro, sem dúvida, ele vai trazer uma grande contribuição diante de uma lacuna do mercado, né, que realmente não tem explorado esse recorte das perícias digitais. Então foi um prazer ter organizado juntamente com o Marcos isso desde o café lá no bairro Teresópolis, né, que se iniciou, já considerado uma obra. Foram alguns meses de trabalho, mas que a gente vê agora com muito orgulho nessa obra já pronta, acabada e já fazendo aí suas primeiras aparições aí em vários ambientes. Obrigado. Também queria agradecer, então, ao Bernardo, primeiramente, por ter convidado para tomar esse café. Eu acho que gerou... Eu acho que se a gente ficasse mais uma hora ali, a gente ia inventar outra coisa para fazer também. Vamos criar uma ferramenta, vamos criar outra coisa, uma parceria. Também agradecer a editora Foco, o Léo, pela parceria, pelo convite. E dizer que realmente é uma obra. O processo de criação do artigo, para mim, é sempre muito satisfatório. O quanto a gente aprende escrevendo um artigo e contribuindo ali, sendo colaborador com outros colegas. Esse processo, para mim, foi muito enriquecedor, me ajudou bastante como profissional, então queria agradecer mais uma vez os convites e espero que uma próxima aí a gente também traga aí mais novidades, porque da forma que as coisas estão indo, daqui a um ano a gente vai ter novos temas que a gente não está nem pensando hoje. Pode ter certeza. Obrigado. Eu também acho que é uma obra de inúmeros volumes, eu não diria nem atualização, né? Inúmeros volumes, porque os temas vão se desdobrar de um modo que isso aqui é a base de uma reflexão, enfim. Queria parabenizar vocês, agradecer pela oportunidade de ter sido a editora Foco escolhida para publicar essa obra. Para a gente é uma honra. Estamos vendo o resultado dela no mercado, a obra está sendo super bem recebida e tenho certeza vai ser uma ferramenta para o universo jurídico indispensável, porque a prova é a base do processo e das decisões judiciais. Então, só posso agradecer ao Marcos, ao Bernardo aqui presentes, a todos que nos ouviram ou que nos ouvirão. Saibam que lá no site da Foco, depois procurando no link no Instagram do Bernardo ou do Marcos, vocês vão descobrir que eles têm cupons de desconto. Vai ser tipo uma caça ao tesouro para que vocês possam comprar os livros com 20% de desconto no site da Foco. Obrigado a todos que nos acompanharam, que nos ouviram. Obrigado. Parabéns pela obra. Adorei esse encontro. Que venham mais. Fiquem todos com Deus e com saúde. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Marcos. Boa noite. Valeu.